Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Tá bom. Bom dia a todos, então. Vamos dar continuidade à nossa lição. Deixa eu compartilhar a minha tela para a gente dar início à nossa... Bom, nós estamos na lição de número 11. Estamos na lição 11. Estamos falando sobre... Essa, na verdade, é a terceira parte, vamos dizer assim, da lição sobre a igreja, não é? Na semana passada, nós fizemos já a primeira parte aí que fala sobre a adoração, né? Fizemos a introdução, e falamos essa frase que você está vendo aí: existe uma mudança considerável do palpável para o espiritual. Por que nós dizemos isso? Porque Jesus, quando ele estava naquela conversa com a mulher samaritana, ele disse essa palavra. Nós já vimos isso, tá bom? Estou só recapitulando. Deus é espírito e importa ou é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então, e por que Jesus falou essas palavras? Porque para a mulher samaritana, o local de adoração era o Monte Gerizim, né? Para os samaritanos. Lembra que judeus e samaritanos não se dão, né? Então tem que lembrar disso, tá? E os judeus achavam que era Jerusalém, e eles tinham razão, levando em consideração o Velho Testamento, né? O Antigo Testamento. Mas Jesus vai dizer: vem a hora, e já chegou, que nem neste monte, nem em Jerusalém, ele vai dizer, não é? E aí ele vai usar essas palavras aí que nós já vimos, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A grande questão é por que Jesus falou dessa maneira, não é? Então, nós entendemos que ele está apresentando, com essas palavras, uma mudança na adoração do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Nós já vimos que existe essa diferença entre a Antiga Aliança, a Nova Aliança, né? Quando a gente fala de adoração, segue o mesmo padrão. Para a gente iniciar, semana passada nós não lemos, abra em 2 Crônicas, no segundo livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, deixa eu... Capítulo 29. Vamos ler do... Deixa eu ver aqui. Vou ler até o 27, do 20 até o 27, tá bom? Só para você... Aqui o propósito dessa leitura é você entender, nós entendermos, né? O que foi ordenado no Antigo Testamento, por Deus. E no Novo Testamento há uma diferença, e a gente vai mostrar daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. Bom, cedo de manhã, ou na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado em favor da realeza do santuário de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com os carneiros,
e com os cordeiros. Depois os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor, por meio de seus profetas. Assim, os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então, Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então, por que fazer essa leitura? Para você entender, algumas pessoas dizem que os instrumentos, ele foi introduzido por Davi, foi Davi que introduziu, mas, na verdade, nós acabamos de ler aqui que se foi Davi, então foi Deus que ordenou. Mas nós vemos também que em Levítico, no livro de Levítico, Deus, ele orientou os levitas a como usar os instrumentos, não é? E em que momento usar, né? Ou seja, os instrumentos só seriam usados no templo e pelos levitas, né? Então, hoje, por exemplo, você vê grupos religiosos onde tem levitas, né? Não faz o menor sentido quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos que para ser um levita, nem todo judeu poderia ser, né? Nem todo judeu. Então, você já precisaria ser judeu, mas nem todo judeu poderia ser levita, porque teria de ser da descendência de Arão, da descendência ou da tribo de Levi. Mas o que eu gostaria de chamar a nossa atenção é que, nessa leitura que fizemos, nós vemos uma conexão do uso dos instrumentos musicais com o culto no templo aí de Salomão. É óbvio, né? Lá em Israel, né? Vou deixar bem claro isso, tá bom? Tem que deixar bem claro hoje, né? Porque você já sabe que tem outra coisa por aí, né? Então, está ligado estritamente ao culto no templo, aos levitas e ao sacrifício. Então, por isso, agora você lendo a João capítulo 4, aquilo que Jesus falou, que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, não é? Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não neste monte, não em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Então, Jesus, com essas palavras, acreditamos que ele está fazendo mudanças do palpável para o espiritual. Então, a adoração no Novo Testamento, ela não segue aquele padrão do Antigo Testamento, não é? Hoje você pode adorar a Deus debaixo de uma árvore, você pode adorar a Deus na sua casa. Por quê? Porque não segue aquele padrão estabelecido na antiga aliança, né? Se nós tivéssemos que seguir aquele padrão, seria difícil, por exemplo, nós adorarmos a Deus nessa pandemia, porque nós teríamos que ir para um local específico e seguir certo parâmetro específico, não é? Mas graças a Deus que hoje nós não temos mais daquele modo, tá bom? Então, nós vamos apresentar aí para você o que faz parte da adoração no Novo Testamento. Nós vimos isso fizemos a introdução na semana passada e
esperamos conseguir fazer hoje também dar mais informação sobre isso, né? Deixa eu passar aqui para... Ok, aqui, ó. Foi aqui que nós paramos. Então, os cristãos, eles adoram em seus cultos, né, de 5 maneiras, ou 5 atos, né, que a gente fala, tá bom? 5 maneiras ou 5 atos. Errei aqui. Aqui, ó. Ok? Então, só para a gente introduzir o assunto. Na semana passada, eu mostrei para você os livros. Bom, daqui a pouco eu mostro de novo, só para você. Mas vamos falar sobre essa questão agora, não é? Uma vez que Jesus disse que é necessário adorar em espírito e em verdade, então duas características, elas são inerentes à adoração no Novo Testamento. Primeiro, ela não é física, então ela é puramente, vamos dizer, espiritual, e ela precisa ser de acordo com a verdade. Que verdade? É óbvio que aquilo que Jesus ensinou através dos apóstolos na nova aliança, tá bom? Então, se você quer adorar a Deus do modo que Deus espera, nós precisamos seguir o padrão estabelecido na nova aliança, tá bom? Nós já fizemos esse comparativo já em algum momento. Eu espero que você vá lembrando, né, de algumas coisas para poder ajudar, tá bom? Mas, então, a primeira parte, ou o primeiro ato, né, ou maneira de adorar a Deus, é através da pregação da palavra de Deus. Os discípulos em Jerusalém, nós já vimos isso, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, tá bom? Ao ensino dos apóstolos. Então, a pregação, ela faz parte da adoração. Nós vamos ver isso em alguns momentos acontecendo, não é? Paulo e Barnabé, por exemplo, eles pregaram nas igrejas que estabeleceram em Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. E é muito simples, né? Porque a palavra, na verdade, é o que traz edificação para a igreja. E a igreja edificada na palavra, ela vai adorar de acordo com a verdade que foi transmitida pelos apóstolos. Na reunião da igreja de Troade, no primeiro dia da semana, Paulo falou ao povo. Ou seja, em Troade, a igreja se reuniu com um propósito bem específico, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Mas você já deve lembrar, se não lembrar, vai ser lembrado daqui a pouco. Mas naquele momento também, além do propósito da adoração, Paulo também ele pregou naquela reunião. Então, a pregação, o ensino da palavra faz parte da adoração. Eu acredito que nesse aspecto nós estamos, vamos dizer assim, em sintonia. Nós entendemos isso. Creio que você entende isso, tá bom? Eu espero que continue. Tá? Ao evangelista Timóteo, que trabalhava com a igreja em Éfeso, Paulo escreveu: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência. Então, o que é a pregação? Para que serve a pregação? Para repreender, para corrigir e para exortar. Agora, exortar a igreja e não indivíduo, né? Assim, diretamente, não é?
não é usar o púlpito para direcionar a palavra, e sim pregar a palavra para a igreja e deixar Deus trabalhar nos corações dos indivíduos, tá bom? Então essa é a primeira maneira com que a igreja ela deve adorar a Deus, ou seja, por meio da pregação, do ouvir a pregação, tendo sua vida edificada e transformada pela palavra de Deus. Um outro aspecto também é a contribuição voluntária. Nós vamos falar na próxima lição, e vai ser hoje, se Deus permitir, nós vamos entrar já a falar sobre o dízimo. Então, mas nós vamos falar também como é que funciona a contribuição no Novo Testamento. Então, aqui, a contribuição, ela faz parte da adoração. E por que nós falamos isso? Muito simples, porque a contribuição, ela é realizada no primeiro dia da semana, tá bom? Então, a palavra usada aqui para contribuição não significa apenas confraternização ou relação íntima, né? Mas também sinal ou prova de unidade fraternal ou numa doação ou contribuição. Por quê? Em Romanos capítulo 15, quer ver? Se você abrir sua Bíblia aí, fala para mim como é que está em Romanos 15, 26, qual é a palavra usada aí para aquele trecho? Dá uma olhadinha lá comigo, em Romanos 15, 26. A palavra traduzida, eu vou falar para você de qual palavra que é traduzida por contribuição. Eu creio que eu já falei isso, mas eu vou repetir novamente para fixar bem esse ponto, tá bom? Romanos 15, verso 26. Não sei se você vai lembrar, eu falei isso já, mas eu gostaria de frisar esse ponto mais uma vez. Aqui está traduzido assim, olha, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir. Interessante. Para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Como é que está a sua tradução aí? Que palavra está usando aí? Talvez coleta. Alguém tem a tradução coleta? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Então, agora deixa eu te dar... Isso, Marta, isso mesmo. Obrigado, viu? Agora, você lembra? Eu acho que eu já falei isso. Você lembra qual é a palavra grega usada para essa palavra? Para traduzir contribuição ou coleta? Alguém lembra? Eu acho que eu já cheguei a falar. Se você não lembrar, eu vou falar, tá bom? Você não tem obrigação de saber, porque nós estamos aprendendo, né? Mas é que eu estou lembrando aqui que eu já falei, mas se não falei, vou falar. Ah, ok, não lembra. Tá bom. Obrigado, Adriana, pela sua humildade, viu? É difícil dizer, eu não lembro, não sei, não é difícil. Mas olha que interessante. Eu vou mudar minha tela aqui. Eu vou mudar minha tela aqui. Eu vou escrever para você, só para você ver que bacana. Eu acho, né? Na minha opinião, é muito interessante essa questão, tá? Deixa eu abrir aqui uma outra... Aqui. Deixa eu ver. Nova. Aqui. Eu vou escrever aqui para você e eu vou... Por que a gente faz isso? É para você entender, quando você estiver lendo uma palavra, você possa compreender o seu sentido mais amplo, tá bom? O seu significado, a amplitude daquilo que você está lendo. Para você não estar lendo uma coisa e, de repente, não estar percebendo que aquilo fala em outro lugar e você, talvez, não tenha percebido, tá bom? Porque saber, eu sei que você sabe. Isso eu tenho certeza. Mas, às vezes, não percebe, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. É esse aqui. Ok. Deixa eu pegar, inserir um quadro aqui. Deixa eu ver, cadê?
Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar a fonte aqui. Eu vou escrever a palavra, aí você vai... Deixa... Aqui, ó. Vamos lá. Ai, mudei. Ó. Koinonia. Eu já li já, né? Então você já deve até saber já, né? Vamos ver aqui, ó. Agora eu vou transliterar essa palavra. Lembra? A gente faz isso para você aprender. Eu acho, não sei se isso é útil para você, mas eu acho que é interessante, ó. Koinonia. O que significa essa palavra? Comunhão, ó, contribuição, pode ser também traduzido como comunicação. Olha que interessante, gente. Pelo menos para mim, né? Não sei se é para você, mas para mim é muito interessante isso aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Olha que interessante. Então, a palavra grega que está sendo usada aí é a palavra koinonia. Então, olha que bacana. Então, quando você está contribuindo nas ofertas, não é simplesmente dinheiro. Isso tem um significado para quem entende, né? Agora eu estou falando aqui da igreja de Deus, né? Óbvio, né? Porque a igreja dos homens você sabe qual é o propósito já. Então vamos falar do propósito de Deus. Então, a palavra koinonia, ela pode ser traduzida como comunhão, ela pode ser traduzida como contribuição ou até comunicação. Então, quando você oferta, o que você está expressando? Ó, aqui, ó, a comunhão, você está transmitindo comunhão, você está, ó, comunicando o seu amor para com o próximo. Olha que maravilha. Então, a contribuição ela é muito além do que você dá um valor. Quando você compreende aquilo que você está fazendo. Tem um significado mais profundo. E se você prestou atenção em Romanos 15, 27, diz que a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eu não sei se você consegue pegar a profundidade desse verso, mas você tá observando aí, espero que esteja mesmo, você está observando a contribuição de uma igreja gentílica para uma igreja judaica, atender às necessidades dos pobres de Jerusalém. O que isso significa na prática? Que essas comunidades, mesmo tendo diferenças culturais tão grandes, estavam vivendo na plenitude da comunhão, onde um estava se preocupando com o outro. Então, o que é a oferta? Será que é dar dinheiro simplesmente? Não. Mas é você expressar amor pelo próximo, comunhão para com seu irmão, preocupação, enfim. Ou seja, é um meio de comunicar o seu amor para Deus e para o próximo, aquele que está do seu lado. Então, se nós entendemos isso, então a nossa oferta, ela passa a ter um significado muito mais profundo do que simplesmente a gente dar qualquer valor. Quando a gente compreende isso, eu acho que passa a ter um sentido e um significado muito diferente, tá bom? Eu espero que ajude você a entender um pouco mais sobre essa questão, ok? Então é isso. Só para a gente continuar, olha, Paulo, ele ordenou às igrejas da Galácia e a Corinto, a de Corinto, a fazerem coleta no primeiro dia da semana. Aqui gostaria de fazer uma observação. A igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo,
não faz ofertas todo dia ou qualquer dia. Não, é no primeiro dia da semana, onde as ofertas são recolhidas. E depois nós vamos explicar por quê, mais adiante, tá bom? Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, ele ensina que a contribuição deve ser planejada e voluntária. Como nós vamos explorar isso mais adiante, então não vou falar muito. Mas o fato é, não pode ser por obrigação. Aí você já deve estar se preparando para quando a gente falar da lição 12 sobre o dízimo, né? Porque o dízimo era obrigatório no Antigo Testamento. Na Nova Aliança, a oferta é voluntária. Então, nós vamos falar mais sobre isso depois, tá bom? Enquanto o Novo Testamento nunca exige o dízimo do cristão, será que devemos planejar fazer menos do que o judeu? É uma reflexão. Não é exigido o dízimo, nós vamos falar daqui a pouco, mas será que nós devemos fazer menos do que um judeu? Abra em Mateus 5:20. Dá uma olhadinha lá. Mateus 5:20. Olha o que Jesus disse. Aqui, veja bem, é uma reflexão, tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso, mas você já deve refletir sobre isso, sobre como deve ser as nossas ofertas, tá? Enfim, Mateus 5:20 diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. No que um judeu baseava sua justiça? Alguém lembra ou já ouviu falar? No que um judeu, se você conhece o Sermão da Montanha, você sabe. Mas se você não lembra, eu vou falar. No que um fariseu, ele fundamentava sua justiça? O que tornava um fariseu justo? Na mente dele, né? Na mente dele. Vamos lá. O dízimo, jejum, 3 vezes por semana, isso mesmo. Nós vamos falar mais sobre isso, Danilo que colocou isso. Então, o fariseu, ele pensava assim, se ele orava 3 vezes ao dia, ele jejuava pelo menos 3 vezes por semana, e ele dava o dízimo, isso fazia com que ele fosse justo diante de Deus. Agora Jesus está dizendo, se você não ultrapassar esse tipo de justiça, você não entra no reino de Deus. Já pensou? É muito desafiador, não é? Então agora, a oferta é voluntária. Como é que a gente faz para ultrapassar esse senso de justiça do fariseu? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Mas o fato é que nós precisamos, para que a gente possa ultrapassar esse senso de justiça, nós precisamos ter uma vida transformada constantemente, precisamos ter uma vida de oração. Mas será que é só isso? Será que é só isso? Então, nós vamos aprender que a oferta, ela precisa ser planejada, voluntária, jamais forçada, enfim. E aí nós vamos aprender, se ela é planejada, quanto eu devo fazer? Então, vamos verificar isso na nova aliança. Nós falaremos sobre isso na próxima lição. Espero que você aproveite isso. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Estamos juntos para dar continuidade no nosso curso. Terminamos a parte 2 da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia.
Aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.